Que a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine na tua vida, no teu lar, na tua família. Estamos dando início a mais um culto de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus. E é um privilégio que o Senhor nos concede de juntos prestarmos um culto ao seu santo, eterno e adorável nome. Na abertura desse culto, quero, em rápidas palavras, compartilhar com você na resposta dada pelo Senhor, registrada na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo pediu ao Senhor, e ele cita no versículo 8, por 3 vezes, algo que ele precisava muito para a sua vida, um espinho na carne que lhe incomodava. A Bíblia não revela o que era, mas ele fez por 3 vezes o pedido ao Senhor. E a resposta do Senhor: a minha graça te basta. Interessante a resposta do Senhor. Como a resposta do Senhor enaltece, valoriza, dá ênfase, nos mostra, nos revela, como mostrou ao apóstolo Paulo, ele absorveu bem, aceitou, não resmungou, não murmurou, não blasfemou. A resposta do Senhor enaltece a graça do Senhor, a maravilhosa graça do Senhor, que nos basta, que é suficiente para a nossa vida. Por ela, graça, nós alcançamos a salvação. Será que existiria bem maior ao ser humano do que a salvação de sua vida? Do que a certeza de que após os rápidos e ligeiros dias que aqui passamos, nós vamos morar na glória dos céus com o nosso Deus por toda uma eternidade. Pela graça, sois salvos. Por ela alcançamos a salvação. E temos que valorizar a salvação. Ser gratos e muito pela salvação. A bênção maior, o milagre maior na vida do ser humano. A transformação de sua vida das trevas para a maravilhosa luz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha graça te basta, disse o Senhor ao seu apóstolo. E diz a mim, e diz a você, que a graça dele nos basta. Pela sua graça, alcançamos inúmeros favores que nós não merecemos, mas que o Senhor, pela sua bondade, nos concede, pela sua graça. Isso nos basta. Isso é suficiente para a nossa vida, para nós continuarmos a nossa carreira, a nossa jornada aqui na face da terra, sabedores que somos, que na nossa vida temos a bendita e maravilhosa graça do Senhor. A Bíblia diz que a graça do Senhor é melhor que a vida. Valorize a graça do Senhor na sua vida. A começar pela salvação. Se você já se entregou a Cristo Jesus.
pela sua graça e bondade, Ele lhe outorgou a salvação. Permaneça fiel até o fim, honrando essa graça e agradecendo ao Senhor as muitas benéfices que Ele tem derramado sobre a tua vida. Pela graça dEle, que é suficiente a mim e a você. Que Ele muito te abençoe, te ajude, te guarde, te proteja e derrame cada dia mais da sua graça à sua vida, ao teu lar, à tua família. Oremos, invoquemos o Senhor. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua graça. Ela nos basta. Ela nos dá satisfação total, absoluta, plena, cabal e a certeza de que tu conosco estás em cada momento, em cada situação da nossa vida. Te agradecemos pelo teu grande amor. Te agradecemos pela tua graça infinita. Favor teu às nossas vidas. Receba, Senhor, esse culto que estamos iniciando. Aceite os louvores. Fale conosco na tua palavra e concede-nos a tua bênção, o teu amor e a tua graça. Oramos no nome bendito e eterno de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor. Amém e amém. Participe do culto conosco com alegria, com reverência, com devoção, adorando a esse Deus maravilhoso, louvando o seu santo nome, ouvindo a sua palavra e recebendo dele a bênção que Ele tem para você e a graça infinita, o seu grande amor. Deus te abençoe. Participe conosco com alegria. É um privilégio cultuar ao Senhor. Amém. Só tua graça nos basta, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Eu sou tua graça, minha paz, de tua presença, meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que
tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer, tua presença, oh Senhor, tua presença é meu prazer, tua presença é meu prazer. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Glória a Deus, a paz do Senhor à igreja. Amém. É um prazer estarmos aqui para louvar o Senhor. Eu agradeço ao pastor e à irmã Adriana pela oportunidade. Vamos louvar a Deus.
separa deste amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, meu caminho brilhou como a luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus. Caminhando eu vou até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Nada me separa deste amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Nada me separa desse amor. Quando rolar em seu rosto a última lágrima e lhe faltar forças pra seguir, quando houver ciladas por todos os lados, mesmo assim você não pode desistir. Mesmo que a esperança queira desfalecer, lute, não pares, não deixes a fé morrer. Lembre, irmão, que quanto maior for a prova, maior com certeza vai ser no final a vitória.
vitória chega. Ele manda, ele faz, ele ordena. A vitória chega. Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus esta grande oportunidade de poder falar da sua santa e bendita palavra. Como disse o João, eis que importa que ele cresça e que eu diminua. E quando ele viu Jesus caminhando em direção a ele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus, que Deus possa continuar abençoando o irmão e a irmã, que como nós vamos fazer parte deste culto de ação de graça, de agradecimento a Deus. E nós damos graças por mais esta oportunidade que o Espírito Santo nos concede. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois daqueles dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vestir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém. Querido Deus, mais uma vez damos graças ao Pai, com perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas imperfeições. Te agradecemos pela grande oportunidade que Tu nos concedes de falar da Tua santa e bendita palavra, Deus.
que o teu Espírito Santo possa tocar em cada coração, está ouvindo, está participando deste culto de louvor, teu santo e bendito nome. E tudo que acontecer nesses minutos seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Recebe e aceita a nossa presença. A tua palavra vai ser explanada, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós que pela graça de Deus temos essas comunicações, esse privilégio de conhecer a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós sabemos perfeitamente que todos os livros, desde Gênesis até Apocalipse, são 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Todos eles são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, nunca fica velha, porque é a palavra viva, a palavra de Deus, que o Espírito Santo escreveu aqui. Foi homens, através de homens e mulheres que escreveram aqui. Mas graças a Deus, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, falando como nós falamos, fala de homens de Deus e fala de mulheres de Deus. Mas é a palavra do Senhor. Mas eu particularmente tenho um modo todo especial de agradecer. Eu agradeço a Deus por toda a Bíblia, como eu disse, mas tenho um gosto todo especial pelo livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Na minha modesta opinião, porque aqui no livro de Atos dos Apóstolos, conforme nós acabamos de ler, foi onde nasceu a igreja cristã, a igreja de Cristo. Onde nasceu essa igreja que até hoje é verdadeiramente a igreja do Senhor, fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Nós vemos aqui eles reunidos quando Jesus Cristo diz a palavra de Deus, que depois de ser crucificado, de ter ressuscitado, ele ainda ficou 40 dias aqui nesta terra com os seus apóstolos. Naturalmente, Jesus não ficou parado, porque ele mesmo disse em certa ocasião, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus estava com os apóstolos ali em Jerusalém, quando os apóstolos estavam reunidos com ele, e ele estava naturalmente ensinando mais e mais acerca das coisas do Pai. E de repente diz a palavra de Deus que ele foi elevado, Jesus está sendo elevado, no versículo 9, e quando dizia isto, vendo eles, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos, aleluia. E diz a Bíblia no versículo 10, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, Jesus subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que foi dentre vós, foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então é bem claro, queridos irmãos, os irmãos já pensaram a emoção, a alegria dos apóstolos, apesar das suas admirações, ao ver Jesus subindo ao céu, aleluia, depois de ter ficado com eles, depois de ressuscitado ainda 40 dias aqui nesta terra, naturalmente ensinando a palavra de Deus. E os anjos falaram, eles ficaram admirados, impressionados de ver Jesus subindo, aleluia. Se nós estivéssemos naquele grupo, qual seria a nossa reação? Como é que nós reagiríamos vendo Jesus subir nas nuvens? E os varões, os anjos vieram falar para ele, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Em outras palavras, por que vocês estão admirados de ver Jesus subir no céu? Ele não falou que isso iria acontecer.
Ele não falou. Meu irmão e minha irmã, quantas coisas estão dentro da palavra de Deus que nós conhecemos e sabemos que é verdade, porque a Bíblia é verdade, mas muitas vezes nós ainda ficamos pensando, será que isto aconteceu? Será que vai acontecer? Meus irmãos e minhas irmãs, se eles sentiram aquela alegria, aquela admiração de ver Jesus subindo, os irmãos já pensaram, pode acontecer comigo, pode ser com o irmão, pode acontecer com a irmã, quando Jesus voltar, aleluia, para arrebatar a sua igreja. Vocês ficaram lembrados de Jesus subindo, imagina, vendo Jesus voltando para quê? Para arrebatar a sua igreja. Foi ele realmente que prometeu. Ele não falou mais, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviar o Espírito Santo de Deus, aleluia, que vos ensinará toda a verdade. Lá em João 14, ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E na continuação desta palavra, ele fala que ele realmente enviará o Espírito Santo de Deus. Ele vai, não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Espírito Santo de Deus, que vos consolará e estará sempre convosco. Ah, meu irmão e minha irmã, esse Espírito Santo de Deus permanece comigo, permanece com o irmão, permanece com a irmã até agora. Mas será que nós precisamos e temos de permanecer com Ele? Precisamos permanecer sempre com Ele, aleluia. E diz a palavra de Deus que após isso eles ficaram ali reunidos, conforme Jesus havia mandado, e de repente diz a palavra de Deus no versículo 2 que foi derramado o Espírito Santo sobre aqueles irmãos e aquelas irmãs, onde haviam 120 pessoas, inclusive Maria, mãe de Jesus, aleluia, e os irmãos carnais de Jesus, porque Maria teve mais filhos carnais, Jesus teve mais irmãos carnais. E o que aconteceu naquele tarde, ou dia, ou de noite, não sei, meu, tão importante, aconteceu que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles irmãos e aquelas irmãs, e eles começaram a falar línguas, começaram a glorificar, começaram realmente a engrandecer o nome do Senhor. E para uma coisa, meu irmão, ali nasceu a igreja cristã, aleluia. Ali nasceu o Brasil para Cristo. Ali nasceu a igreja presbiteriana, ali nasceu a igreja metodista, ali nasceu a igreja batista, e ali nasceu as igrejas verdadeiramente cristãs, aleluia, que pregam a verdadeira palavra de Deus, aleluia. E eles estavam ali reunidos, e depois disso, meu irmão, minha irmã, Pedro, aquele Pedro que muitas vezes nós criticamos com tantas falhas dele, aquele Pedro que negou a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele Pedro que teve tão altos e baixos, aquele Pedro depois desse dia realmente se converteu a Jesus, aleluia, e diz a palavra de Deus que ele fez uma pregação, aleluia, cheio do Espírito Santo, pregação diferente que aquela que ele fazia antes de ser cheio do Espírito Santo, apesar de aprendeu muitas coisas com Jesus, fez uma pregação e se converteram 3.000 almas, meu irmão, 3.000 vidas se entregaram a Jesus, se converteram. Mas uma coisa eu quero falar para o irmão, e eu tenho dito sempre isso na igreja do Senhor, não foi Pedro que converteu aquelas almas. Pedro não converte ninguém, eu não converto ninguém, você, irmão, irmã, não converte ninguém. Nós falamos, nós damos a mensagem, nós entregamos a palavra de Deus, nós pregamos, mas sabe quem converte? Quem muda o pecador? É o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Esse realmente é que muda o pecador. É o Espírito Santo de Deus. E 3.000 almas se agregaram na igreja. E ali começou a igreja do Senhor. Começou a crescer
a cada dia mais, meu irmão e minha irmã, aleluia. E Pedro realmente foi um homem, um servo de Deus, aleluia. Esse mesmo Pedro, esse mesmo João, passado algum tempo, eles iam entrando na casa do Senhor, aleluia. Meu irmão, minha irmã, ainda o pastor pregava domingo passado na igreja lá, como é bom nós estarmos na casa do Senhor. Não tem lugar melhor do que nós estarmos na igreja. Não tem lugar melhor do que nós estarmos ali glorificando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem lugar melhor onde nós podemos cumprimentar e falar com os irmãos e com as irmãs. Aleluia. E diz a palavra de Deus que Pedro ia subindo e entrando na igreja juntamente com João. Aleluia. Esse apóstolo do amor, esse apóstolo maravilhoso também, Senhor, que como Pedro seguiram sempre as pegadas de Jesus desde quando se converteram, com falhas, com imperfeições, porque nós somos falhos, meu irmão, minha irmã, nós somos imperfeitos, mas diz a palavra de Deus que eles iam subindo na hora terceira, meu irmão, minha irmã, aleluia, na hora da oração, hora nona era hora de oração. Aquela igreja que eles estavam entrando, havia culto de oração, como nós temos também o nosso culto de oração às terças-feiras. E Pedro e João iam lá fazer o quê? Eles iam orar, eles iam buscar a presença de Deus. E diz a Bíblia que no caminho, na entrada da igreja, com o que eles depararam? Depararam com um homem coxo, desde nascença. Um homem coxo que não andava, não caminhava, estava ali pedindo esmolas para quem entrasse, meu irmão e minha irmã. Aquele coxo, quando viram Pedro e João entrarem, talvez ele pensou, devo receber uma boa oferta hoje, devo receber uma boa esmola hoje. Talvez tenha pensado. Eles pediram para eles uma esmola, mas Pedro falou aquelas palavras maravilhosas, estão cravadas aqui na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro diz, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia, glória a Deus. Só o nome de Jesus. Pois não foi Pedro, meu irmão, minha irmã, não foi João que fez aquele milagre, foi o nome de Jesus, aleluia. Quantas vezes nós vemos pastores, bispos e tantas outras coisas falarem, eu orei e fulano andou, eu orei, fulano foi curado de câncer, eu orei. Não, meu irmão, minha irmã, quem cura, quem liberta é Jesus Cristo, quem converte é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E Pedro fala essas palavras maravilhosas. Não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, esse nome maravilhoso, esse nome que um dia me tirou do buraco, esse nome que tirou o irmão e a irmã, estava em situações difíceis, esse nome levantou realmente aquele coxo. Interessante as palavras de Pedro. Não temos ouro nem prata. Desculpe eu abrir um parênteses, mas diferente das igrejas, muitas, não todas, graças a Deus, de hoje, tem muito ouro e tem muita prata, mas não tem o poder do Espírito Santo de Deus, aleluia, não tem o poder. E Pedro fala completamente ao contrário. Nós não temos ouro nem prata, meu irmão, é um apóstolo de Jesus Cristo, o dono de tudo, dono do mundo, de todas as riquezas. Eles não tinham nada, mas eles tinham o principal, o poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia, glória a Deus. Que Deus realmente possa nos abençoar, continuar nos abençoando e que nós possamos sempre pedir ao Senhor, Senhor, nos dê graça, nos dê amor, nos dê sabedoria, acima de tudo, para pregar a Tua palavra.
Nós sabemos perfeitamente, e havia um pastor presbiteriano que sempre dizia isso. O maior milagre não é o coxo ter andado aqui. O maior milagre não é Deus curar câncer. O maior milagre é Deus transformar vidas, aleluia, como transformou a minha. É o maior milagre, Deus mudar a nossa vida de um miserável pecador, condenado ao inferno, ser transformado e ter a certeza, se perseverar até o fim, conforme diz a sua palavra, nós iremos morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Nós iremos morar na glória. Por isso que lá no primeiro capítulo que eu li, no primeiro capítulo de Atos que eu li, nós estamos esperando. Por ele disse, Deus fala, por que vocês estão admirados de ver Jesus subir? Esse Jesus, ele vai descer. Ele vai descer para quê? Ele vai descer para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja. Mas, meus irmãos, continuando no livro de Atos dos Apóstolos, como em todas as igrejas, ainda nos dias de hoje, há aqueles cristãos que são fidelíssimos, são realmente cristãos verdadeiros, que dão um bom testemunho, não só quando estão na igreja, mas quando estão no trabalho, quando estão na condução, quando estão andando pelos caminhos, em qualquer lugar está, todo mundo vê ali dizer, esse é o cristão, esse verdadeiramente é um filho de Deus. E posso dizer para você, irmão e minha irmã, que uma vez falaram para mim, aí vai um homem de Deus. Aleluia, minha irmã falou isso, aí vai, a minha irmã quase pouco me conhecia, mas a irmã falou, aí vai um homem de Deus. Ah, que possamos ser chamados como homem de Deus, como homem de Deus. Mas em todas as igrejas, existem aqueles irmãos e irmãs que infelizmente muitas vezes não são fiéis, não dão um bom testemunho. E na igreja primitiva, que foi o início da igreja, havia um casal, e era assim, o marido chamava Ananias e a mulher Safira. No começo da igreja, eles repartiam entre eles tudo, não havia falta de nada. É lógico que hoje os tempos são outros, não temos dúvida. Mas as nossas obrigações para com a igreja de Cristo é a mesma. É a mesma, nós temos as mesmas obrigações que no passado os apóstolos, os homens de Deus tiveram. Maria teve a mesma obrigação. Esse casal, chamado Ananias e Safira, eles combinaram, porque todos os irmãos, tudo que eles possuíam, eles repartiam e levavam na igreja, para que os apóstolos, inclusive Pedro, repartissem, para que não houvesse falta nenhuma para que nenhum irmão e nem irmã. Não porque os irmãos fossem ricos, não, mas para que não houvesse falta nenhuma do pão de cada dia. Pão de cada dia. Às vezes, meu irmão e minha irmã, nós queremos ter tantas coisas, quando Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aleluia. Nós precisamos ficar felizes e satisfeitos quando nós temos o pão de cada dia. Infelizmente, tem gente, milhares e milhares, que não tem nem o pão de cada dia, não só aqui no nosso Brasil, mas fora do Brasil, em outros países também. E Jesus nos ensinou o pão nosso de cada dia. É o que eles faziam ali, eles se reuniam e repartiam entre os irmãos. E diz a Bíblia no capítulo 5 de Atos, que não faltava nada para os irmãos. Tinham o principal, o necessário, irmãos e irmãs. É o necessário não faltava. Mas havia um casal chamado Ananias e Safira. E eles, entre eles, combinaram, tinham uma propriedade, e combinaram entre os dois, o casal, de vender a propriedade, e combinaram de enganar os apóstolos. Enganar os apóstolos. Dizer que venderam por tanto quando venderam por tanto. E diz a palavra de Deus que os apóstolos estavam reunidos, inclusive estava Pedro ali, Pedro ali. Ananias entrou e Pedro faz aquela pergunta para ele, meu irmão, minha irmã, toma cuidado, muitas vezes o que nós fazemos, o que nós pensamos na igreja do Senhor. Nós devemos estar na igreja com única finalidade, louvar e bendizer
o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradar a Deus. Aleluia. Nós não estamos aqui nesse mundo para agradar homens, para agradar mulheres. Nós estamos aqui para agradar a Deus, agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E diz a Bíblia que Pedro perguntou para Ananias: Ananias, vocês venderam por tanto a vossa propriedade? Que Ananias foi dar a oferta e deu menos do que deveria ter dado mesmo. Meu irmão e minha irmã, a Deus ninguém engana. O irmão pode enganar o pastor, pode enganar o presbítero, pode enganar o apóstolo, pode enganar quem for, líder da igreja, mas a Deus ninguém engana. Aleluia, glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe nesse momento que o irmão e a irmã está pensando. Deus sabe nesse momento o que o irmão pretende fazer amanhã, Deus já sabe. Aleluia, glória a Deus. E diz a Bíblia que Ananias mentiu. Mentiu. O que aconteceu no capítulo 5 de Atos? Na mesma hora, diz a palavra de Deus, que ele caiu morto lá no templo. Perante todos. Todos ficaram admirados. Talvez o único que não ficasse admirado foi Pedro. Porque quando Pedro faz esta pergunta, Pedro já sabia, tenho certeza, pelo Espírito de Deus, o que iria acontecer para Ananias. Aí levaram Ananias para ser sepultado. Daqui, passado algum tempo, quem entra lá? Quem entra lá? A Safira, a mulher de Ananias. Meu irmão e minha irmã, como é triste o mentiroso. Ainda neste mês eu escrevi um artigo no jornal Os Peregrinos sobre a mentira. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. João 8,44 fala isso. Vós tende por pai o diabo. Ele é mentiroso desde o início. E quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio. Porque ele é pai da mentira, meu irmão e minha irmã. Evita, existem tantos modos de a gente desagradar a Deus. Mas entre um deles é a mentira. Evite de falar mentira. É preferir sofrer falando a verdade. Isso é a Bíblia que fala, não sou eu. Sofrer falando a verdade do que realmente ter benefícios falando a mentira. Aleluia. Aí entra Safira. Parece, pela fé, que eu estou vendo Safira toda cheia de si, entrando na igreja. Aleluia, entrando na igreja. E Pedro vai com toda humildade e faz a mesma pergunta que ele fez a Ananias. Safira, você vendeu por tanto aquele terreno, aquela casa, aquela propriedade? Safira, vendeu por tanto, sim. Meu marido falou a verdade, foi por tanto. Ele falou, aí estão os que levaram o teu marido e vai levar você também. Você vai realmente morrer e como morreu. Vai morrer e como morreu, porque contou uma mentira para o homem de Deus. Contou uma mentira para a igreja. Meu irmão, infelizmente hoje existem muitas igrejas, muitos irmãos e irmãs que às vezes estão mentindo para o pastor, está mentindo para o presbítero, está sonegando, mentindo para muita gente dentro da própria casa de Deus. E o resultado vem. Por isso que a Bíblia fala, e volto a repetir, João 8,44, o diabo é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Ele mentiu lá para Adão, para Eva lá, mentiu para Eva. Eva caiu e as consequências que foram. Mas cuidado, meu irmão. Deus é misericordioso. Deus é amor, diz a palavra de Deus. Mas tem outra coisa que Deus é também, que nós precisamos tomar muito cuidado. Deus é justiça, aleluia. Deus é justiça. Então precisamos tomar muito cuidado. Precisamos realmente procurar servir a Deus em espírito e verdade, com bastante amor. Ainda falando do livro de Atos dos Apóstolos, ainda Atos dos Apóstolos nos fala do primeiro mártir da igreja cristã, Estevão.
O irmão lembra, quem tem intimidade com a Bíblia, lembra de Estevão, que é muito chamado como Santo Estevão. Estevão era aquele homem de Deus, aquele homem que sofreu por amor do Evangelho. Diz a Bíblia que foi apedrejado e morreu apedrejado, morreu, não partiu para o Senhor. E abrindo os parênteses, sabe, irmão e minha irmã, não vai ficar escandalizado, mas está na Bíblia, cristão não morre, aleluia. Cristão não morre, ele passa de uma vida para outra, aleluia. Lembra que Jesus falou lá que aquele que ele ressuscitou, Lázaro, lembra? Lázaro está dormindo. Aleluia. Lázaro morreu, ele está dormindo. Depois ele foi e provou que Lázaro realmente estava dormindo, que seria, no caso, a morte de Lázaro, mas que ressuscitou. E Estevão foi apedrejado e morreu apedrejado, mas morreu como? Glorificando o nome do Senhor. Aleluia. É muito melhor, meu irmão, minha irmã, é difícil. Às vezes é melhor morrer apedrejado do que estar num banquete. Aleluia. De coisas materiais. Mas Estevão falou aquelas palavras que soam até os dias de hoje e vai continuar soando até a volta de Jesus. Quando ele diz que ele olhou, oh, glória a Deus, ele viu Jesus em pé, aleluia, oh, meu irmão e minha irmã, Jesus estava em pé recebendo Estevão, meu irmão, é para a gente ficar emocionado, está na palavra de Deus, está na Bíblia, pode ler lá, 7 de Atos dos Apóstolos, também na Bíblia, meu irmão. E sabe quem estava lá, batendo palma, torcendo, para que Estevão realmente morresse, fosse apedrejado? Sabe quem estava lá? Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Aleluia. O apóstolo Paulo, esse que diz a palavra de Deus, foi o maior dos apóstolos, o que mais escreveu na Bíblia. Também é um outro dos motivos que eu amo muito o livro de Atos dos Apóstolos. É outro motivo que eu admiro muito o livro de Atos dos Apóstolos, pela conversão também do apóstolo Paulo. Paulo estava caminhando na estrada de Damasco e de repente quem apareceu para ele? Sabe, meu irmão, minha irmã, ninguém pregou o evangelho para Paulo. A Bíblia diz que ninguém pregou o evangelho para Paulo. Quem pregou o evangelho para Paulo foi o próprio Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que ele deu um encontro com Jesus. Jesus apareceu para ele. E fala aquelas palavras também bastante conhecidas para quem tem admirado com a Bíblia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues, Saulo? Duro é recalcitar contra o aguilhão da verdade. E diz a Bíblia que ele está, talvez a cavalo, caiu. E faz uma pergunta que muita gente está fazendo hoje em dia, ainda muitos fazem essa pergunta, mas que não querem saber da resposta. E Paulo quis saber da resposta. Quem és tu, Senhor? Aleluia, glória a Deus. Quem és tu, Senhor? Paulo diz para Jesus. E Jesus fala, eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues, meu irmão, minha irmã. Quanta gente está ainda nos dias de hoje perseguindo a Jesus. Quando persegue um servo de Deus, quando persegue a igreja do Senhor, está perseguindo a Jesus, porque a igreja é representante de Jesus aqui nesta terra. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a Bíblia diz que ele ficou cego. Deus permitiu que ele ficasse cego. Jesus permitiu. Interessante que Jesus não curou ele. Jesus poderia ter curado ele na hora. Não. Falou, Paulo, vai até Ananias. Tem um homem assim chamado Ananias. Ele é meu servo, Espírito Santo. Ele vai falar o que realmente, o que vai acontecer contigo. Vai te fazer ficar liberto dessa cegueira. E Paulo foi, obedeceu. Aí já era outro. Aliás, quando se converteu, ele nem era Paulo, era Saulo. Saulo de Tarso. Um homem muito importante. Muito importante. Mas quando ele se converte, quando aceita Jesus, ele muda até de nome.
Agora já não era mais Saulo, o perseguidor, mas Paulo, o cristão verdadeiro, o servo do Senhor. Maior dos apóstolos que a Bíblia fala, que mais escreveu na Bíblia. Eu volto a repetir. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo foi conversar com Ananias. E quando alguém falou, olha, Ananias, tem um homem aí que quer falar consigo. Ananias pergunta, quem é esse homem? É Saulo. Saulo, aquele perseguidor dos cristãos. Ananias quase recuou. Mas o Espírito Santo falou no coração de Ananias, oh glória a Deus, este é um vaso escolhido para me levar a mensagem, para sofrer por causa do meu nome. E Saulo foi quem foi, virou Paulo realmente, na linguagem popular, o maior dos apóstolos, servo de Deus, pregou o Evangelho, foi preso muitas vezes por amor do Evangelho. Aleluia, meu irmão. Foi realmente um servo verdadeiro de Deus. Paulo, ex-antigo Saulo, mas Paulo é realmente um novo homem. O irmão e a irmã já é um novo homem, uma nova mulher. Já aceitou Jesus Cristo para ser transformado, graças a Deus. Isto aconteceu na minha vida há muitos anos, há mais de 60 anos atrás, mudou a minha vida completamente. Aleluia. Eu era Reinaldo e continuei sendo Reinaldo, ao contrário de Paulo, que era Saulo, e mudou para Paulo. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu sou filho de Deus. Aceita Jesus e seja filho de Deus. Lá em João 1,12 está escrito, a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Meu irmão e minha irmã não vai ficar escandalizado, mas só é filho de Deus aqueles que têm Jesus como Salvador. Está escrito em João 1,12, palavra de Deus está escrito. E aí, para encerrar ainda, mais um fato que faz com que eu ame cada dia mais o livro de Atos do Apóstolo, como toda a Bíblia, é lógico, toda a Bíblia é a palavra de Deus, é realmente a conversão de Cornélio. Cornélio, aleluia. A conversão de Cornélio. Sabe quem foi Cornélio? Era um centurião. Cornélio está no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Era um centurião quem tomava conta de 100 soldados. Era um homem importantíssimo na época. O Cornélio era um homem importantíssimo na época, realmente. Tomava conta de 100 soldados. Esse homem era interessante, se eu relato no capítulo 10, o capítulo 10 inteirinho fala sobre ele. Esse homem é interessante porque ele conhecia Deus. Ele orava a Deus, ele falava com Deus, ele respeitava Deus, mas ele tinha um defeitozinho, se é defeitozinho, um defeitozão, não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus, aleluia. Ele não conhecia Jesus, ele orava a Deus, falava com Deus, mas não conhecia Jesus. Meu irmão, a Bíblia diz que nós só podemos ir ao Pai através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não falou, eu e o Pai, nós somos um. Aleluia. Só vamos ao Pai através de Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, não podemos ir ao Pai. Não tem como ir ao Pai. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Foi Jesus que falou, não foi qualquer homem, não. O Filho de Deus. Aleluia. E volto a repetir, ele mesmo repetiu, eu e o Pai, nós somos um. E Cornélio, realmente avisado por anjo, mandou buscar Pedro. Que estava nas redondezas. E ele sabia, já tinha ouvido falar de Pedro, que Pedro é um servo de Deus, que Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Ele mandou chamar Pedro, e Pedro foi. No começo, Pedro titubeou, falou, como é que eu vou falar com um gentio? Porque Cornélio, uma coisa importante, Cornélio foi o primeiro gentio convertido. Cornélio não era judeu, não. Era o primeiro convertido, o gentio convertido. Ele mandou chamar Pedro.
E Pedro tuteou, falou, mas como eu vou falar com um gentio? A minha igreja, aí o meu pastor, entre aspas, não permite que eu fale que eu prego o evangelho. Mas alguém falou para ele, Pedro, vai, não torne imundo as coisas que Deus purificou. Aleluia. A salvação, meu irmão e minha irmã, a salvação é para todos. Por isso que lá em João está escrito lá no primeiro capítulo que Jesus veio para que eram os seus e os seus não o receberam. Mas a todos, como eu, o irmão, talvez a irmã que está me ouvindo, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos o maior título, somos filhos de Deus. E Pedro reuniu uns irmãos ali, de boa vontade, que é triste às vezes quando a gente fala para o irmão, irmã, vamos fazer uma visita ali, põe uma porção de desculpa para não fazer a visita. Se for para outra coisa, eles vão, ou elas vão. Mas se for para fazer uma visita, põe uma porção de desculpas. Mas aqueles homens não foram desculpa, não acompanharam Pedro. E sabe o que aconteceu na casa de Cornélio? Isso que eu acho lindo, lindo. Cornélio convidou todos os parentes, amigos, para participar daquele culto que Pedro, como era o pastor, e que Pedro ia realizar aquele culto. Levou todos ali, os parentes, todos amigos. Vamos lá que vem um homem falar de Jesus aqui para nós. Um homem, Pedro, vem falar de Jesus. Foi. E sabe mais o que aconteceu? Coisa maravilhosa que aconteceu. Diz a Bíblia que quando Pedro estava pregando para Cornélio e para os convidados dele, parentes, amigos com ele, convidados dele, desceu o Espírito Santo sobre todos, aleluia, glória a Deus, e todos foram batizados no Espírito Santo de Deus e aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, aleluia. Eu vou parar por aqui porque o tempo está passando. Mas eu amo a Bíblia Sagrada, volto a dizer, de Gênesis e Apocalipse. Mas tenho um amor todo especial pelo livro de Atos dos Apóstolos, porque, como eu disse no início, é o começo da igreja primitiva. É o começo dessa igreja que o irmão e a irmã estão frequentando hoje. Eu estou frequentando o Brasil para Cristo, no Tatuapé. É o começo da igreja, ali começou, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, começou realmente a igreja do Senhor. Varões valideus. Por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que está subindo, que subiu, que vocês estão vendo subir, ele vai descer. Ele prometeu. Não se turbe o vosso coração, volto a repetir. Crede em Deus, crede em mim também. Diz Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Meu irmão, você tem garantia de ter uma morada lá no céu? Fica firme com Jesus. E se não tem Jesus ainda, aceita esse Jesus para ter uma garantia de uma morada lá no céu. E outra recomendação que Jesus disse, e eu vou terminar por aqui, no primeiro capítulo que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus deu uma recomendação muito importante para os apóstolos, para aqueles homens que estavam com ele ali. Não saia de Jerusalém. Aleluia. Não saia de Jerusalém. Meu irmão e minha irmã, hoje estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Não saia de Jerusalém. Que em Jerusalém é que o Espírito Santo de Deus está sendo derramado. Não saia da igreja, Senhor, irmão, irmã. Não saia de Jesus. Aleluia. Não tem coisa melhor do que Jesus. E só Ele pode te levar para o céu. Só Ele pode te salvar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe o irmão, que Deus abençoe a irmã. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Uma das coisas que nós aprendemos nesta noite através da sua palavra foi a conversão de Cornélio. Deus mandou Pedro evangelizar Cornélio. Hoje Pedro não está mais conosco, mas Deus designou a cada um de nós a tarefa de ir levar a sua palavra a todos os povos e nações e línguas, para que todos conheçam o Evangelho, a verdadeira essência do Evangelho. Este hino que eu vou louvar é o valor de uma alma, e a Bíblia relata a importância, o valor que tem uma alma.
E eu peço que vocês meditem sobre este hino, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao seu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Talvez essa alma possa ser um vizinho, um parente, um amigo, irmãos. Vamos atrás das almas. Ela tem um valor inestimável para o nosso Senhor. E nós somos os instrumentos que Deus está usando nesses dias. Que Deus abençoe vocês. Neste
momento final de nosso culto de hoje ao Senhor, quero convidar-lhe para conosco participar, permitindo o Senhor, no próximo domingo, 7 horas da noite, do culto presencial em nossa igreja, O Brasil para Cristo, no Tatuapé, a Rua Francisco Marengo, número 76. Nesse domingo, culto de ceia do Senhor. Como diz a palavra, trazendo à memória a morte vicária do Senhor lá na cruz do Calvário, até que Ele venha. Então, convido a você e sua família para juntos conosco cultuar a Deus em nossa igreja do Brasil para Cristo no Tatuapé, no próximo domingo, 7 da noite, culto de ceia do Senhor, Rua Francisco Marengo, 76. E, permitindo o Senhor, na próxima quinta-feira, voltamos com o culto online, no Facebook e no YouTube, às 7h30 da noite. Participe conosco. Que Deus muito abençoe, guarde, proteja a sua vida. Eu quero orar por você, com você e para você. Oremos. Eterno Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que uma vez mais nos concedestes de cultuar a Ti, pela Tua palavra lida, ministrada aos nossos corações, pelos louvores entoados a Ti, nossa gratidão. Receba esse culto no Teu trono de glória e derrame as Tuas bênçãos, Senhor, a cada vida que conosco está participando deste culto. Venha de encontro a cada necessidade. Tu és o Deus supridor e a Tua palavra diz que Tu supres as nossas necessidades. Supre a necessidade do meu irmão, da minha irmã, do amigo, da amiga e cada vida que está participando deste culto. Dá a Tua bênção, da paz, da saúde, da alegria, da vitória, da ânimo. Vivifica, purifica, santifica, aumenta a fé. Dá a Tua bênção, Senhor, a cada vida, a cada lar, cada família representada. E nós Te agradecemos pelas incontáveis bênçãos de Ti derramadas sobre as nossas vidas. Pelo Teu grande amor, pela salvação em Cristo Jesus e pela atuação do Espírito Santo das nossas vidas, nossa gratidão. Fica conosco, perdoa, pois, de graça os nossos pecados e cada vez mais aumente nossa fé em Ti. É o que Te suplico, sobretudo Te agradeço, no nome eterno, santo e bendito de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, a bênção do Deus Trino, esteja conosco, permaneça conosco e com o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, hoje, por todo sempre. Amém. O nosso brado de vitória, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Forte abraço, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Fique na paz do Senhor. Amém. Desperta, Brasil, Brasil, desperta, Brasil.